Opa, hoje é segunda-feira, dia 13 de maio de 2019. E claro, tô aqui no Cocatec, seu programa. Aliás, feliz Dia das Mães para todas as mamães, pães, todos aqueles que cuidam e zelam pelos demais. E no episódio de hoje mais comprido para poder dar conta de tudo, paramento dos AirPods, ultra-wide, IPO do Uber e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Acabou que eu não gravei na sexta-feira. Era quinta-feira de noite, sexta-feira de manhã, virou sexta-feira de noite, virou sábado. Quando vi, já era domingo e agora tô aqui gravando, mas não tem problema. Às vezes enrola mesmo. Mas hoje a gente compensa patrões. Vou fazer amanhã, terça-feira, 9 horas da noite, aproveitando que o Perguntas e Respostas do Hackeando Backup provavelmente vai ficar para sábado. Aproveito o horário de amanhã de noite para fazer o Hackeando o OnePassword, onde eu, na verdade, é mais um hackeando senhas do que qualquer coisa. Vou usar o OnePassword como referência, como é que você coloca chave SSH, como é que você lida com a verificação em 2 passos, quais cuidados você tem que ter, sincronização, keychain, os atalhos mandatórios para você configurar no OnePassword para ter produtividade, tudo de OnePassword amanhã, 9 horas da noite. Vou mandar um e-mail para os patrões com todos os detalhes. Quem não for patrão e quiser participar, vou deixar as instruções aqui nas notas do episódio. E claro que o Hackeando o OnePassword também vai estar aberto. Vou mandar e-mail também para quem participa do Hackeando a Privacidade e o Hackeando o Backup. E tô contente, estão usando o Dojo direitinho. Falei da questão do espelho que não embaça, já abriram uma thread. Falei do discador, essa dica de discar pro WhatsApp, você mandar uma mensagem por WhatsApp sem ter o número cadastrado, eu peguei com o Coca Fábio Costa. Ele que fez um discador mega complexo, o discador que ele fez. E aí você vê como ele usa isso, né? Eu tenho aqui uns scripts que eu faço assim meia boca, assim, eu faço assim para ver se dá certo, para ver se eu vou usar. E conforme eu vou usando, eu vou aprimorando, eu vou evoluindo. Tem os scripts aqui que você olha, dá até gosto de ver, mas é um script que, enfim, anos de história, sempre vai mudando a necessidade, eu vou ajustando, aproveito, melhoro uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E aí eu falei do WhatsApp para você mandar mensagem sem precisar ter o número cadastrado. Também abriram uma thread lá no Dojo. Eu coloquei 2 maneiras. Coloquei uma maneira simples, que você pode fazer no próprio browser, e também coloquei uma maneira que você pode fazer via atalhos da Siri. Chamei de WhatsApp sem cadastro, mas deu vontade de homenagear o Coca Fábio Costa, discador WhatsApp. Notícias. Cocatec. A coisa mais importante para comentar foi o IPO Uber, que foi um fiasco para os padrões das empresas de tecnologia que a gente está acostumado. A IPO de tecnologia, via de regra, é um sucesso. Você pode comprar, que é certo que vai valorizar nos primeiros momentos, vai ter um bonzinho logo no início, e aí depois de 1 mês, 2 meses, tem uma correção, desvaloriza, volta até abaixo do IPO. O início do IPO para as empresas de tecnologia é sempre muito bom. A gente teve um lift que foi meio assim, porque já era um entendimento que o Lyft estava valorizado acima do mercado, então o primeiro dia do IPO até não assustou, mas depois veio queda e já acendeu o sinal pro Uber. O Uber estava esperando no IPO ali uns 90 bilhões, 100 bilhões e acabou com 70 bilhões, bem abaixo do esperado. E por que isso? Porque o Uber não dá lucro, tá tendo prejuízo. Bom, esse é um ponto, mas a gente pode olhar a Amazon também não tinha lucro, embora a Amazon não desse prejuízo. A Amazon era um esquema de investimento, pegava o lucro e investia na própria empresa. Nesse sentido, ter prejuízo é mais grave. Então não é nem a questão do lucro em si, é uma questão de futuro junto com o prejuízo. E por que o Uber dá prejuízo? Porque ele ainda não conseguiu fechar as contas. Ele cobra pouco do passageiro, claro que nós como passageiros queremos cada vez o serviço mais barato, só que não é sustentável o preço que está hoje. Para o motorista, ele paga pouco e ainda tem um agravante nessa questão de motorista, porque se tem um aplicativo fazendo promoção, talvez o Uber nem faça promoção, mas vai dar uma grana extra pro motorista para meio que compensar. Um modelo meio predatório. Então não tem, pelos próximos 5 anos, uma visão de que o Uber vai dar lucro. Previsão de lucro, uma grana, só vai ter o Uber daqui 5 anos, em 2024. Quem estuda os números diz que não tem como o Uber ser lucrativo com motoristas. O Uber só vai começar a zerar as contas quando eliminar os motoristas, passar para carro autônomo, e aí tirando os aspectos
fatores sociais bom que o Uber tenha presença aqui no Brasil e conseguiu vencer a barreira dos taxistas, porque vai pegar esse apoio que teve e não, agora eu quero o carro autônomo. Pode forçar uma regulamentação de carro autônomo, porque se a gente for esperar as montadoras tradicionais, a gente tá mal. Muitas montadoras tradicionais vão morrer, não vão conseguir virar a chave pro elétrico, pro autônomo. Para elas, deixa assim, tá dando grana. Socialmente, né, o Uber acabou sendo... A gente teve uma onda de desemprego. Muita gente acabou indo pro Uber para fazer um troco. Claro que essa galera é privilegiada, porque tem carro, sem carro você não faz o troco no Uber, ou pelo menos tem crédito para poder financiar um carro e pagar o carro com a grana do Uber, mas lá pra frente não vai ter essa oportunidade. Vai ter que entregar comida no iFood. Pro Uber em si, um IPO é bom, entra grana. 2, você passa a ter uma série de exigências. A empresa fica mais pública, mais transparente, mais aberta, menos tóxica, talvez, mas o futuro do Uber não é muito promissor. Por isso que tá se diversificando, patinete, bicicleta, integração com o transporte público, focar na última milha. Já percebeu que essa galera millennial tem uma visão sustentável, entende a importância do transporte público. Para a galera de 40 anos, transporte, o carro é um status social. Para o millennial, o carro não tem muito essa vibe. É uma questão mesmo de transporte. Mas essa galera não quer pagar o preço para fazer o Uber lucrativo. Então, tem jeito, o Uber não vai ser lucrativo, só vai conseguir alguma coisa exatamente eliminando o motorista, aí vai equilibrar as contas. Não tem como fazer essa galera pagar mais. A gente já tá acostumado com esse preço. O que é mais de transporte? Eu vi na Alemanha um teste que eles estão fazendo. Lembra de bondinho elétrico, ônibus elétrico? Então, eles estão fazendo isso com caminhões híbridos nas estradas, estão colocando esses trilhos suspensos, esses fios pro caminhão recarregar enquanto tá dirigindo. Já tiveram outros testes assim na Califórnia, na Suécia, no chão, placas no chão. Pessoalmente, eu acho placas no chão mais interessante do que, né, o fio em cima. Gera menos poluição visual. Isso é uma outra vantagem do elétrico. Você não precisa necessariamente ter postos de abastecimento, né? Parar o carro para abastecer. Gasolina, comparativamente, não é algo tão perigoso de manusear quanto a eletricidade. Outra coisa também que me chamou a atenção, porque nunca é um bom sinal, o Walmart encerrando as vendas online aqui no Brasil. O Walmart é um gigante nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tá focando nas suas lojas físicas. Tem 400 lojas físicas. Eu entendo, é conta que você faz, né? Peraí, eu tô vendendo pouco online, então vou fechar. O Walmart nos Estados Unidos vendeu 80% da operação brasileira ano passado e tá fechando o marketplace. Só trabalhava com marketplace. Tem a situação da Netshoes, mais ou menos semelhante. Oficialmente falou que tá reestruturando a sua estratégia digital, mas num mundo onde tá tudo indo pro digital, quando a empresa fecha essa porta, não é um bom sinal. Pô, tá tudo indo pro digital, mas e aquelas lojinhas que não tem caixa? Você pega o produtinho ali e já vai pagando automaticamente. Então, isso é uma treta que eu tenho com o supermercado. Sempre tem fila pra pagar. Tem um mercado específico que eu gosto que tem um horário que ele não tem fila nos caixas, eles ficam parados esperando o cliente. Aí é legal, porque você fica parado ali esperando 2, 3 pessoas, não faz sentido. Fila pra mim é uma coisa que não faz sentido. Fila em banco, fila pra fazer exame. O único lugar que é aceitável fila é médico cardiologista ou qualquer outra coisa que você tenha que entrar, digamos, numa CNTP pra ser avaliado. Aí fila, ok, mas de resto é um atraso. Devia ter uma passeata ou subir uma hashtag no Twitter pra acabar com fila, porque no final das contas fila é um mau gerenciamento. Você tem simulações de fila, não tem jeito, tem que aumentar o número de atendentes, aquela coisa de tem que ser atendido em até no máximo X tempo, tinha que ser regra pra todo mundo. Mas dizendo isso, você ainda não tem, nos grandes mercados, você não tem essa cobrança automática. O que você tem é a própria galera fazendo o checkout. E por que isso? Pelo que eu não sei, né? Você pega uma Amazon Go, é muito caro de você montar a loja. Você precisa, uma loja de 12 metros quadrados, vai precisar de 20 câmeras para fazer um mapeamento 3D, para entender o que você tá fazendo. E essa câmera 3D que custa aí pouco menos de $1.000, uns $800, tem um chipzinho da Nvidia, e esse chip custa coisa de $5.000. Então você tem aí, vamos arredondar, $6.000 para algo que vai cobrir, vai dar mais do que isso, né? São 20 câmeras para 12 metros quadrados, mas vamos de novo arredondar, forçar a barra, meio metro quadrado. E lembrando que meio metro quadrado não é 50 centímetros por 50 centímetros. Meio por meio dá 0,25 metro quadrado. É 1 metro de um lado e 50 centímetros de outro. Então, meio metro quadrado, $6.000. Aí você vai colocar 12 metros quadrados, tem que ser pequeno. Isso aí já é $72.000. Vamos baixar, vamos arredondar ali, vamos baixar um pouquinho, $60.000. Dólar hoje 4, isso dá 240 mil. 240 mil só de câmera, porque não é um único equipamento. Você tem balança de precisão nas prateleiras. Pegou um pacote de biscoito, porque eu sei que
o pacote de biscoito? Porque o pacote de biscoito tem, sei lá, 100 gramas. Eu notei essa diferença. Você tem vários sensores. Então é algo extremamente caro. Uma lojinha dessa, fácil, 600 mil dinheiros. E não é 100% preciso. Hoje, pelo que eu não sei, eles estão trabalhando ali com uma precisão na casa de 90%. Você tem uma falha ainda que seria equivalente a roubo. Você teria um roubo na casa de 10%, que é menos do que você tem na loja física. Então compensa, né? Aqui nos anos 80, no Rio de Janeiro, tinha... Que nem o nosso presidente que não roubava... Era goiaba? Não, laranja, né? Que roubava laranja. A galera aqui no Rio de Janeiro roubava as balas das lojas americanas. Você tem um investimento alto, mas é tudo digital. Você paga direto ali pelo aplicativo. Você tem mais segurança porque é um universo controlado. Você já entra, você já é identificado. Você tem muito mais segurança, menos privacidade, mas você tem muito mais segurança do que numa loja aberta. Então esse tipo de tecnologia vai demorar muito para chegar no mercado em grande escala. Vai ficar em pequenas lojinhas. AmiGo já tá procurando espaço no Rio de Janeiro e São Paulo para abrir ao público para ver o que acontece. E aí você começa a ter esse mercado de varejo, você começa a ter um invadindo o espaço do outro. Você tinha os mercados grandões, você tem loja americana grandona, começando a entrar numa de loja de conveniência. Por outro lado, a loja de conveniência tá crescendo. Tem loja de conveniência hoje que tem pão, virou uma padaria, cresceu, ficou grande. Você tem uma junção aí desses termos. Mas a gente pode dizer que essa AmiGo é uma versão digital, não é uma loja tradicional, é uma estratégia digital. E falando de identificação, aquele esquema de monitoramento no Carnaval do Rio de Janeiro foi feito em parceria da Oi com a Huawei, sem custo pro governo. E foi dito que foram 8 mil pessoas identificadas. 8 mil pessoas que geraram 10 prisões, mas foram identificadas 8 mil pessoas procuradas pela polícia. Como procurada pela polícia, você tem pessoas foragidas, pessoas suspeitas e pessoas desaparecidas. Foram 3 milhões de rostos verificados, uma taxa aí mais ou menos de 3 em 1000. A cada 1000 pessoas, ou melhor, a cada 300 pessoas, 330 pessoas, tem uma pessoa procurada pela polícia. Achei muito isso. Vou pro shopping agora com medo. Não que são criminosos, não isso, mas na pessoa desaparecida. Se você acrescentar aí pessoa que tiver em risco financeiro, alô, privacidade. De Apple, já tem funcionário da Apple recebendo o seu Apple Card para fazer os testes. Aí você recebe o cartão, tem uma etiqueta, aproxima aqui o cartão para fazer o pareamento. Inclusive, uma coisa que eu fiquei danado da vida, tava usando o iPhone e tinha um amigo perto que tava mexendo, abrindo e fechando, aquela mania, abrindo e fechando a tampa dos AirPods. E o AirPod tentava se conectar com o meu iPhone. Eu fechei o Wi-Fi, fechei o Bluetooth, coloquei em modo avião e continuava tentando parear, né, NFC, pareamento por proximidade. Falei, dá esse negócio aqui, vamos parar com esse negócio pra eu usar aqui o iPhone. Aliás, fica uma dica, né, se tem alguém na mesa ali que tá usando o iPhone e você quer incomodar, né, que você fica... Será que era isso que ele tava querendo dizer? Você fica mexendo com os AirPods. Papinho enrolando pros novos iPhones. Gostei dessa ideia. Você vai ter pra linha Evolução 10S, você vai ter 3 câmeras. 10S, 10S Max. E pro 10R, 2 câmeras. Quando o assunto é 3 câmeras, você tem a câmera tradicional, uma outra que é wide e a terceira que é teleobjetiva. Hoje, quando você tem 2 câmeras, uma delas é a normal e a outra é teleobjetiva, que você faz o modo retrato. E, segundo o Gurman, falando da segunda câmera do 10R, permitiria um zoom melhor. E aí não fica claro se é uma teleobjetiva ou uma wide. Por quê? Porque com a wide, ultra wide, você consegue também melhorar um pouco o zoom, que é o que vai acontecer também com a linha 10S. Você vai ter mais zoom. Pelo que eu entendi, essa segunda câmera vai ser uma ultra wide. Por quê? Porque hoje eu já faço o modo retrato com uma única câmera. Eu não preciso de 2 câmeras para fazer o modo retrato. Eu não preciso de uma teleobjetiva. Deixa a teleobjetiva para a linha 10S como um plus. Não, aqui ó, o zoom aqui é bacanudo. Tem uma lente só para zoom. E deixa a padrão e a wide no 10R. Até porque vai ter uma função que é autocorreção. Você foi tirar uma foto e cortou uma pessoa. Tá só o lado esquerdo da pessoa. Vai ter uma correção. Por quê? Quando você tirar a foto, vai tirar a foto com a câmera padrão e a ultra wide. E a ultra wide vai compensar. Rapaz, aqui ó. Você cortou, quando você tava tirando a foto com a câmera padrão, você cortou a pessoa. E eu consigo recuperar a pessoa através da ultra wide. Então, bacana isso, né? Você corta a pessoa e mesmo assim a pessoa aparece. E uma outra coisa que tá rolando é que teria tomara que venha, transformar o iPhone num AirPower. Você ter recarga sem fio invertida, você ter recarga sem fio bidirecional, você vai encostar seus AirPods com Qi e ele vai recarregar. Isso do zoom faz mega sentido. Essas novidades a gente já tem no mercado. E aí você pega um P30 Pro que tem um zoom ótico de 5x, né? A Apple tá só com 2, tem que mexer no zoom. O que mais de Apple? O processo que tava rolando por causa do FaceTime, que permitia que uma pessoa ouvisse a conversa antes da pessoa atender. A Apple ganhou
processo. O palco arco-íris não é arco-íris que são só 6 cores, é o arco-íris da Apple, né? Tem o arco-íris do Newton, que é 7 cores, uma coisa mais alquímica. Tem diversos arco-íris. Tem o LGBT, que eu não sei se é igual com o do Newton. Tem o de Cusco. A bandeira de Cusco é recente, é finalzinho dos anos 70. Acredita-se que o Império Antigo, o Império Inca, usava essa bandeira, mas os religiosos não levam muita fé. Esse palco vai ser para o evento oficial de abertura e de inauguração do Apple Park, próxima sexta-feira, dia 19, e também vai servir de tributo ao Steve Jobs, que imaginou, que criou o Apple Park. Para quem curte relíquias, tem um iPod original na caixa ainda, embalado no eBay. São 18 anos que tá guardado, saindo por 20 mil trumps. O preço original era de 400 trumps. Que mais? Timóteo falando que para você codar, você não precisa de universidade, você não precisa de diploma. Concordo com isso. Para coisas básicas, você não precisa mesmo. Se você for entrar numa ali de transformada Fourier em processos matemáticos, aí sim você precisa. Ainda que, no geral, eu hoje acredito mais que universidade é para quem vai seguir carreira acadêmica. Universidade deveria ser um lugar não para as pessoas aprenderem a trabalhar, que acontece hoje, mas um lugar para a pessoa se tornar um cientista, um pesquisador. Poucas são as profissões em que esse modelo não se aplica. Medicina, engenharia. Saiu de surpresa mais um beta só do iOS, o 6º beta do iOS 12.3. Saiu na sexta-feira, mas não tem nada de novo. Rolando um papinho de que o iOS 13 perderia o suporte ao iPhone 5S, o 6 e o 6 Plus, e também o iPad Air e o iPad Mini 2. Mas não sei. Talvez ali o 5S, o iPhone 6 e 6 Plus ainda hoje são extremamente populares. Questão de número, não consigo ver a Apple cortando. Por outro lado, cortando, né? Mais um motivo pra galera atualizar. Seu Guilherme Rambo falou que o aplicativo de música do macOS vai ser baseado no iTunes, não na versão iOS. Hoje, para você levar uma versão iOS pro Mac, o que faz o Steven Troughton-Smith, forçando aqui uma barra, ele faz mais do que isso, mas basicamente é um emulador. Ele mexe em algumas coisinhas a mais, mas é um emulador que faz rodar no Mac. Ou seja, do ponto de vista do desenvolvedor, é ligar uma chavinha e ele passa a compilar, passa a rodar, tá disponível também no macOS. E Coca, com esse esquema de notarização de um aplicativo que para rodar no Mac vai precisar bater na porta da Apple e falar, pô, aqui eu sou um aplicativo, deixa eu rodar, não quero entrar na loja não, mas deixa. E a Apple vai automaticamente verificar se não tem nenhum código malicioso. Em tese é isso. Em tese não vai travar muito mais além disso. Do ponto de segurança é ok, mas é aquilo, né? Cada vez mais que você vai em busca da segurança, você vai abrindo mão da liberdade. Hoje, os recursos de segurança do Mac você pode desligar. Você tem o SIP, que é o System Integrity Protection, que às vezes você quer mudar algumas coisas de sistema, você tem que desabilitar. Eu desabilito, mexo, habilito de novo. Você tem o T2 no Mac, que faz a questão de criptografia, que verifica a assinatura do sistema operacional. Aí se você quiser colocar um outro, rodar Linux, você vai ter que desligar, guardando as devidas proporções. É como se o Mac hoje tivesse um jailbreak autorizado. Você consegue desligar as coisas para fazer o que você quiser do seu Mac. Ok, porque tem coisas que não vão estar na loja, que não vão pedir o certificado para Apple. Galera desenvolvedora que trabalha com muitas ferramentinhas, que tem o Homebrew e aí baixa Homebrew, trocentas ferramentinhas, Python, PHP. Não consigo imaginar um cenário onde o Python vai lá, o Apple, deixa eu rodar aí. Até porque isso não é um conceito de aplicativo propriamente tal. O Xcode, como a gente conhece, é um aplicativo, mas essas ferramentas ferramentas de terminal. Você instala a la Linux, não ficam na pasta de aplicativo. Então, por hora, tá garantido aí o jailbreak no Mac. E né, essa é uma outra treta para mim, como desenvolvedor, relacionar o iPad como um sistema computacional desktop. Não é e nunca vai ser, pelas limitações do iOS. Mas isso eu tô falando da minha realidade. Eu nem comento isso como um fator decisivo, porque não é a realidade da maioria dos usuários. Falando de criptografia, a Apple fez um comercial falando que as mensagens do iMessage são criptografadas, o que é verdade. É divertidinho o comercial. Mostra uma senhorinha rindo, dá até vontade de rir junto. E você não sabe do que ela tá rindo, né? Falando daquela coisa da privacidade. Agora, vale lembrar que se você habilita o backup no iCloud, a chave, a Apple tem o acesso à chave e, né, pois é, consegue saber das suas mensagens. Se a Apple tá querendo levar a sério, tá levando, mas sempre tem uma coisinha que pode melhorar. Deveria pegar essa chave e entregar pro usuário. Hoje, se o Trump quiser saber o que você escreveu, bate na porta da Apple. A Apple tem como mandar essas mensagens pro Trump. Tem que falar a verdade. Não é porque é Apple que, né, a gente vai falar, não, 100%. Não, chave hoje fica em poder da Apple e com isso ela não tô dizendo que tenha, mas pode ter acesso. Que nem o Sundar Pichai falando, agora a gente tá com foco na criptografia. Criptografia não pode ser algo de luxo, tem que estar disponível para todo mundo. Legal, bacana, Google, tira essa onda mesmo, né? Vamos promover criptografia e privacidade, tem que chegar para todo mundo, mega concordo.
Mas lembra que o Google tentou colocar criptografia como padrão em 5 anos atrás e não conseguiu porque o hardware não ficava muito lento, não conseguia descriptografar, não conseguia fazer o acesso. Então, legal hoje que você está conseguindo fazer uma criptografia que não exige tantos recursos, que os modelos estão mais poderosos. Tira essa onda mesmo, vamos todo mundo dar privacidade. Fala aí, propaganda lá nos Estados Unidos. iPhone 10, $1.000. E tem o Google, o Pixel 3a é Google, $400. Tem que tirar onda mesmo, tem que propagar privacidade. A nossa realidade aqui é diferente da realidade do usuário padrão. Por isso que eu tô chamando a atenção para você. Para um usuário padrão, isso, nem vou entrar nesse papo. E aí, né, falando do iPhone SE, levando em consideração o Pixel 3a, a Apple deveria trazer uma atualização do iPhone SE para chegar junto do Pixel 3a. Talvez não traga, porque hoje o iPhone 7, ele tá saindo por $450. Tá ali no nível do Pixel 3a. A Apple tem aquela coisa um pouquinho mais caro, tá ali batendo. Aí seria o iPhone SE por 400, traz o iPhone 8 por 500, o 8 Plus por 600, 10R baixa um pouquinho, tá 750, traz por 700, o 10S por 800 e o Max por 900. Falando de Pixel 3a, a iFixit fez o teardown. E muito fácil de reparar, praticamente o que você tem é encaixe, como se fosse Lego, você não tem as colas, uma maneira de você tornar as coisas resistentes à água, sair espalhando cola, com isso não entra água, tá tudo, né, tudo colado, mas por outro lado você não consegue descolar com facilidade, um pandemônio para descolar. O Acus R3 da Sharp tem 2 notes, tem um note em cima e um note embaixo. Em cima fica a câmera, embaixo fica o leitor de impressão digital. Galaxy Fold, provável que tenha sido feito, é ali onde estava entrando a poeira, colocou uma redinha, colocou uma tela e resolveu o problema. Por isso que teria sido tão rápido, porque o chefão lá falou, não, já a gente descobre quando vai ser o lançamento do Galaxy Fold. Xiaomi, 21 de maio, semana que vem, terça-feira, vai fazer o lançamento do Redmi 7 e o Redmi Note 7, e a Xiaomi tá querendo chegar pesado aqui no Brasil, chegar com um ecossistema, chegar com a Amazfit, não vai ser só smartphone. Agora, outra coisa que eu tô curioso, no caso do Google, é ver o que vai acontecer com o Fuchsia. Estão falando que vai ser um sistema operacional para a internet das coisas, que vai rodar em tudo, não seria um novo Android, um novo Chrome OS. Ou talvez até seja a evolução do Android / Chrome OS para a internet das coisas, rodando em todos os dispositivos, inclusive smartphones e Chromebooks. Falando de redes sociais, até falei da Xiaomi, o Hugo Barra, que era Xiaomi, me trazer a Xiaomi aqui pro Brasil, agora tá no Facebook, na Oculus, tá saindo da Oculus e indo pro Facebook propriamente tal, vai para parcerias globais de realidade aumentada e realidade virtual no Facebook. Mais ou menos é o que fazia na Xiaomi, aquela coisa de parcerias globais, porém no Facebook. Facebook que teve um dos cofundadores fazendo cartinha no New York Times para quebrar a empresa, dividir o Facebook. Para tecnologia, eu já falei com vocês, eu não sei se isso se aplica. E nem uma questão de monopólio. Para coisas físicas, isso se aplica. Você não pode imaginar um produto global. Olha a Apple, como ela sofre para ter um produto global. Não consegue lançar ao mesmo tempo em todos os países. E a gente tá falando da Apple. Imagina, né, o carinha ali da esquina querendo fazer um lançamento global. Não rola. Mas o carinha ali da esquina consegue fazer um lançamento global de um serviço, né, de tecnologia. Tecnologia, ela é escalável. E é meio estranho você impor limites a essa coisa escalável. Ah, Coca, mas o Facebook, ele tem o WhatsApp e ele tem o Instagram. Facebook, se quiser, desliga o WhatsApp, desliga o Instagram e incorpora isso dentro do Facebook. Ele não vai fazer isso, óbvio que não, mas só para você entender como a nossa visão é um pouco distorcida. Não dá pra gente aplicar as mesmas regras do mundo digital pro mundo real. Não que o Facebook seja lindão, não que o Facebook não precise de uma regulamentação, não é isso. Só não se aplica. E nem é monopólio, porque o Facebook, a área de atuação do Facebook é extremamente restrita. Claro que faz um tantão de estrago e por isso tem que ser monitorado. Ainda que, verdade seja dita, tem agora uma música do Thiago York, Desconstrução, se eu não me engano, falando da questão dos likes de uma menina que acaba se suicidando nessa busca irrefreável pelos likes, sai compartilhando fotos demais, tem um pai ausente e aí acaba confundindo as coisas. E aí, ela cometeu suicídio por causa, no caso ali é o Instagram, mas por causa do Facebook? Não. Cometeu por causa do pai ausente? Não. É um conjunto de coisas, é um somatório. Colocar tudo, as redes sociais estão... O ser humano é um bicho complicado e ele sempre vai se enrolar. O ser humano tem pressão de pai, de mãe, e aí acaba seguindo uma profissão que não deveria, porque não é aquela profissão que curte, é uma pressão dos pais, tem uma demanda pra atender a sociedade, e aí cria um personagem pra agradar a sociedade. E é muito fácil você identificar esses personagens que a galera cria, porque são personagens pra agradar a sociedade. E quando você critica esse personagem, você tá quebrando a função social dele. E aí a galera defende com unhas e dentes
impaciente, fica com raiva quando critica o seu personagem. Já quando você critica uma, entre aspas, pessoa real, ela leva na boa, pô, é verdade, vou fazer isso aí, você tem razão. Então não é uma questão do Instagram, do Facebook, é uma questão do ser humano. O ser humano é assim, antes das redes sociais, o ser humano tinha crise e vai continuar tendo crise, porque é assim que a gente evolui, a gente se enrosca, a gente se agarra e aí luta ali, aprende a lidar com aquilo e evolui, dá um passinho pra frente. Se a coisa vai toda azeitada, se você vai andando sem dificuldade, você não tá evoluindo. Mas claro que quando você chega num nível, num determinado patamar, alcançando determinado número de pessoas, você ganha uma relevância e você tem que... Você causa um impacto e você tem que maneirar esse impacto. Que nem lei seca. Pessoalmente, não sou favorável. Não tô querendo dizer com isso que a pessoa deva beber e dirigir. Tô querendo dizer é que você acaba fiscalizando, você acaba afetando todo mundo, ou grande parte de todo mundo, pra pegar uns poucos. Eu acho isso zoado. Só que isso tá salvando vidas. Então não tem nem o que falar. Então tem que ter alguma imposição ao Facebook. Mas não sei se é pura e simplesmente por ele ser grande. Ah, é grande, quebra. Não sei se é por aí. Até porque a coisa, ela é escalável. Ah, ok, quebrou o Facebook, agora tá dividido. O Facebook vai pisar no acelerador e vai crescer e vai atingir, por questão de sobrevivência, vai atingir o mesmo status de antes. E aí o que faz? Quebra de novo? Tecnologia, ela nasce pra ser global. Não tem barreira física. Outra coisa no final de semana que você deve ter visto, o filtrinho do carinha de bebê. Ah, como é que eu fico aqui como homem? Mas você foi correndo lá pro Instagram, cadê o filtro aqui? E não achou. Pois aí você vê como o Snapchat, não é nem como o Snapchat tem poder, na verdade, como os filtros têm poder. A galera ia no Snapchat, fazia a foto, publicava no Instagram. Então o filtrinho não tá no Instagram, o filtrinho tá no Snapchat. Então mostra a importância dos filtros. Você tá vendo o tanto de filtro que tem no Instagram. Facebook Stories ganhou a opção de você mandar um cartão de aniversário. Stories também, né? Outro sucesso inquestionável. Instagram lançou o @shop para mostrar um estilo de vida, né? Coisas de moda, beleza, aqueles produtinhos disponíveis para você comprar na plataforma. Saiu uma versão do Telegram agora permitindo que você arquive as conversas, arquive os chats. Muito bem-vindo para não ficar aquele tantão, aquela timeline gigante. WhatsApp eu saio arquivando no geral, fica só as coisas ali mais recentes, as coisas que têm uma frequência maior, senão fica poluído demais. Um dado legal, né, que eu achei, o número de usuários atuais de assinantes do Dropbox. Quando você olha o Facebook com bilhões, você olha o Twitter com 300 milhões, o número total de usuários do Dropbox não foi revelado agora, de uma informação que a gente tem de 2018, e eram 500 bilhão, 500 milhões de usuários Dropbox. E hoje você tem 13 milhões pagando, pois aí de uns 3% mais ou menos. A Evernote também tá nessa, né? O Evernote tá ali com seus 200 milhões, se não me engano, de usuários. Um pouquinho mais, talvez 250, ainda assim, punch de rede social. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Você já tem resultado de busca no Google de podcast. Saiu uma pesquisa do Ibope de podcasts mostrando que 40% da galera que usa a internet, hoje a gente tem no Brasil 120 milhões de pessoas que usam a internet, você tem 40%, você tem 50 milhões de pessoas que já ouviu podcast. E aí, podcast, na pesquisa, não é o podcast tradicional, é áudio pela internet. Conta até o YouTube, você foi lá no YouTube, que o YouTube é o YouTube, não tem jeito, né? Tem aquela briga, ah não, se não tiver feed não é podcast, porque podcast tem que ser distribuído, é um áudio distribuído por RSS. Aqui é uma versão mais ampla de podcast, que é o áudio pela internet, meio mais comum de consumo, é através do celular, 75%, 40% através do computador, e tablet, né, obviamente, vai ter um percentual menor, tem pouca entrada no mercado, 8%. Player mais comum, quem é? Player mais comum, YouTube, seguindo do Spotify, 42% YouTube, 32% Spotify. E aí só mostra uma coisa, como complicado é o podcast. O Spotify tá chegando agora nessa onda, o YouTube, não, ok, é o consumo de conteúdo mais tradicional que a gente tem, tá aí há mó tempão. Mas o Google Podcasts, que tá chegando agora, tem 7%, Apple Podcasts, que tá aí desde sempre, tem 5%. SoundCloud e Deezer, que não são players tradicionais, contam com 3%. O único player mesmo de podcast é o Google Podcasts, Apple Podcasts, que são nativos, vamos excluir, é o Castbox e o Podcast Addict. No quesito jogos, Estados Unidos tá querendo proibir os loots, as caixinhas de loots que você tem que comprar para jogos abaixo de 18 anos, tá querendo, na verdade, acabar com aquele esquema de pague para jogar. Vamos combinar aqui. Isso mexe ali com aquela coisa meio de jogo de azar. Você não precisa ter a habilidade, você tem que pagar. No caso de, é só uma roupinha, é menos grave, é personalização de personagem, ok, entendo isso, tem aquele que é de exclusividade e tal, mas ok. Agora, né, pay to play é complicado. E qual que eu vou conseguir comprar? iPhone, um bem de informática com tarifa zero? Não, a tarifa zero é pra indústria, não é bens de consumo. Desculpa aí te decepcionar, ainda que
aqui no Brasil, o Serpro, criou uma blockchain para agilizar, gerenciar o comércio exterior para a Receita Federal. Tá em teste ainda, é o B-Connect. China anunciou, uma universidade chinesa anunciou que conseguiu fazer uma câmera que consegue identificar uma pessoa até 45 quilômetros. Ela é grandinha, hoje é o tamanho de uma caixa de sapato, não trabalha com luz propriamente tal, então mesmo que esteja neblina, não é fotografar, né? Vai conseguir identificar o objeto. Alô, vigilância. Falando de vigilância, quem vigia? O Vigia. Watchmen vai virar série na HBO. E por último, deixar um alerta aqui do Gordo Geek. Ele falou de um perfil no Mercado Livre que tem 5 dias de história. E nesses 5 dias já tá com mais de 500 pontos positivos, 500 vendas, vendendo produtos ali por 1.400 talquês. E não, mas você, pô, tá barato aqui. Você vai e compra. E aí ele te manda uma mensagem. Pô, rapaz, 1.400, vou fazer o seguinte pra você, especial. Paga esse boleto aqui por milão. Paga milão que tá tudo resolvido. E aí, né, o golpe. Vale sempre aquela máxima, usuário educado. Ok, tem avaliação positiva, mas é recente, né? Se tá vendendo abaixo do preço, tem algum esquema. Não necessariamente golpe, não necessariamente coisa ilegal. De repente comprou um refúgio, de repente é um produto que tava quebrado, fez um reparo, mas né, não tem mágica. Originalzão não é. E assim, pronto pra hackear o OnePassword, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, terça-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.